Bom dia. O Orçamento do Estado para 2022 vai ser aprovado hoje na Assembleia da República. A maioria parlamentar do Partido Socialista garante a aprovação do documento. Depois, o orçamento será discutido na especialidade e a votação final global está marcada para 27 de maio. Segue-se a redação final do documento e a promulgação pelo Presidente da República. A entrada em vigor poderá ser só a 1 de julho. O Primeiro-Ministro garante que este não é um orçamento de austeridade. Recorda o que aconteceu no governo de Pedro Passos Coelho para dizer que os sociais-democratas têm um peso na consciência em relação a este assunto. Ouço falar, pague-se em austeridade. A austeridade, só o peso na consciência de quem infligiu ao povo português cortes que nenhuma família esquece poderá justificar o argumento da austeridade. Será austeridade aumentar os 2.300.000 pensionistas com as pensões mais baixas com efeitos retroativos a 1 de janeiro? Será austeridade diminuir a fiscalidade para a classe média através do desdobramento dos escalões do IRS? Será a austeridade a criação da garantia infantil que retirará da pobreza extrema mais de 120.000 crianças? Será austeridade aumentar o investimento público em 38% e criar um forte incentivo ao investimento privado? As portuguesas e os portugueses ainda se lembram muito bem do que significa a verdadeira austeridade, aquela que enfraqueceu o nosso tecido social, condenando centenas de milhares à pobreza, aquela que aumentou brutalmente a nossa taxa de desemprego, aquela que corroeu a nossa democracia, destruindo a coesão social e aconselhou os jovens a escolherem outros países. O Primeiro-Ministro anunciou ontem, também no Parlamento, a entrada em vigor da redução do imposto sobre os produtos petrolíferos, que vai permitir baixar o preço dos combustíveis. Posso, por isso, aqui anunciar que, tendo sido promulgada pelo Presidente da República e hoje mesmo por mim referendada, a lei aqui aprovada na passada sexta-feira na Assembleia da República, já na próxima segunda-feira, a nova descida do ISP permitirá baixar a carga fiscal em 20 cêntimos por litro, o que permitirá reduzir em 62% do aumento do preço da gasolina e 42% do aumento do preço do gasóleo sofrido pelos consumidores desde outubro último. E com esta medida, o preço dos combustíveis vai sofrer uma descida significativa na próxima semana. A partir de segunda-feira, tanto a gasolina como o gasóleo devem ficar, em média, 15 cêntimos mais baratos. A descida de preços está relacionada com a redução do imposto sobre os produtos petrolíferos, como vimos foi anunciada ontem pelo Primeiro-Ministro. As contas do Estado registraram um saldo positivo de 672 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano. São mais de 3 mil milhões face aos primeiros 3 meses de 2021. O excedente das contas públicas reflete a melhoria da economia e do emprego, que levou a uma subida da receita fiscal. Houve também uma redução dos gastos com a Covid-19. As importações dispararam. A compra de bens ao exterior cresceu quase 37% nos primeiros 3 meses de 2022, em comparação com o ano passado. As exportações portuguesas também cresceram 19%. Em comparação com o mesmo período de 2019, antes da pandemia, as exportações e as importações subiram acima de 20%. Hoje há greve parcial no metro de Lisboa. Começou às 6h30 da manhã e só vai terminar às 9h. O serviço só deverá ser retomado a partir das 9h30. Os trabalhadores do metro de Lisboa exigem melhores condições de trabalho, em particular para os maquinistas. Agora a previsão da meteorologia para esta sexta-feira. Vamos aos pormenores com a Maria João Frada. Maria João, não há que enganar. Menos para o continente, sol hoje. E subida das temperaturas também, Exatamente, Carla, é isso mesmo. Um dia lindo de sol com subida de temperatura. Vamos ver as nossas imagens de satélite. Esta imagem estática podemos ver nebulosidade. São bandas nebulosas associadas
a massas de ar tropicais e com elevado conteúdo em vapor d'água, que têm dado origem a precipitação forte nos grupos central e também oriental no dia de ontem. O porquê tudo isto está na nossa carta de prognóstico de superfície, válida para hoje às 12 horas. Podemos ver uma depressão relativamente cavada a noroeste dos Açores. Ela tem uma superfície frontal fria associada, que às 12 horas já atravessou todos os grupos, e por outro lado, sobre Portugal continental, temos um anticiclone sobre as Ilhas Britânicas que estende a sua influência em direção ao arquipélago da Madeira, dando origem a um transporte de uma massa de ar com características tropicais seca do interior da Península Ibérica e vai ser responsável então pelo tempo seco e a subida de temperatura. Assim, na região norte, aqui o céu pouco nublado ou limpo, temporariamente durante a tarde nas regiões do interior, sobretudo nas zonas montanhosas, poderá haver um aumento temporário de nubosidade, as temperaturas máximas em subida a variar sensivelmente em toda a região, entre os 24 e os 26 graus, um pouco mais elevada na cidade de Braga, com 27 graus. Na região centro, também aqui, predomínio de céu geralmente limpo, temporariamente haverá um aumento de nubosidade nas regiões durante a tarde, temperaturas máximas em subida, a variar entre os 26 graus de Coimbra e também da capital, 28 de Santarém e também de Leiria, e para o interior 24 a 25 graus e apenas 19 para a Guarda. Na região sul, aqui também o céu pouco nublado ou limpo, e temporariamente nas regiões mais interiores, durante a tarde poderá haver um aumento de nubosidade. Aqui também subida das temperaturas máximas, que vão variar sensivelmente entre os 20 e os 27, entre os 25 e os 27 graus da parte mais a norte. No entanto, na costa sul do Algarve serão um pouco mais baixas, a variar sensivelmente entre os 21 de Sagres e os 24 de Faro. Em todo o território, para já temos o vento fraco a moderado do quadrante leste, temporariamente vai haver alguma brisa de noroeste durante a tarde na faixa costeira ocidental. Na agitação marítima ao largo da costa ocidental é de noroeste com 1 metro, junto à costa sul, ondas inferiores ao metro. A temperatura da água do mar varia entre os 14 e os 15 graus na costa ocidental e os 15 a 16 na costa sul do Algarve. Na Madeira, para já, muita nubosidade, no entanto, gradualmente o sol vai aparecer a partir da tarde, o céu vai se tornar, em geral, pouco nublado, o vento é fraco a moderado de nordeste e ainda a temperatura máxima prevista para Funchal é de 21 graus. Ao largo do arquipélago temos ondas do quadrante norte com 1 a 1,5 metro. Nos Açores, aqui um tempo mais adverso, ainda eventualmente alguns períodos de chuva por vezes forte no grupo oriental agora até o final da manhã, nos restantes grupos e depois no grupo oriental a partir daí teremos alguns aguaceiros que podem ser localmente intensos, o vento ainda moderado a forte, sobretudo dos lados central e também oriental e com rajadas, no entanto gradualmente vai diminuir de intensidade, ele será de sul-sudoeste. As ondas são de sul ou sudoeste com 2 a 3 metros, no entanto ainda 3 a 4 dos lados central e também oriental, até a final da manhã. Na Europa, sobretudo a Europa do Norte, com temperaturas mais baixas, temos Kiev com uma máxima de 15 graus e com nebulosidade eventualmente com alguma precipitação, e Paris com uma máxima de 21 graus, Carla. Obrigada, Maria João. Até já. Até já. Agora, um estudo que diz que viver em bairros mais pobres aumenta o risco de morrer mais cedo. O estudo começou a ser feito há 20 anos pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, revela que o risco aumenta ainda mais nas pessoas com menor nível de escolaridade. A diferença de viver neste bairro ou neste é óbvia, e quando o estudo português arranca em 1999 com o recrutamento de 2.500 pessoas a residir no Porto entre os 18 e os 91 anos de idade, já se sabia à partida que os que vivem em locais mais pobres têm um risco maior de morrer precocemente do que os que vivem em territórios mais favoráveis. No caso desta investigação, a diferença é de 21%. O que surpreendeu Ana Isabel foram os dados relativos à escolaridade e classe social quando se comparam os dois universos. Este efeito negativo e prejudicial em termos de risco de morte de viver em locais mais desfavorecidos é mais pronunciado em indivíduos de classe mais baixa. Ou seja, trocando isto por miúdos, duas pessoas, ambas a residir em territórios mais pobres, uma de classe baixa e outra de classe alta, a de classe baixa vai sofrer mais as consequências negativas de viver neste espaço. Isto tem várias possíveis explicações.
Este estudo, desenvolvido no âmbito do projeto europeu LifePath e agora publicado na revista científica de Lancet Public Health, compara dados com mais 5 países e cidades, desde a Austrália, Suíça, França, Reino Unido e Itália, com uma amostra total de 160 mil pessoas. Em Portugal, no Reino Unido e na Austrália, as pessoas tendem-se a organizar territorialmente de acordo com a sua classe social e isto contribui para aumentarem as desigualdades territoriais. O estudo continua a analisar os indivíduos recrutados, agora menos, porque começou há 20 anos. Neste momento estão a ser realizados exames médicos e inquéritos com vista ao momento pandémico. Mas em Portugal, independentemente da classe socioeconómica, as principais causas de morte são 2 doenças, as cardiovasculares e o cancro. E este estudo o que veio demonstrar é que o evento morte é mais frequente entre as pessoas de classe baixa, que vivem em zonas pobres, e este evento também acontece mais precocemente na vida do indivíduo. Um estudo que ainda não terminou e deixa um alerta para as futuras políticas de saúde e ordenamento do território em Portugal. Hoje é sexta-feira, é dia de boletim polínico. Hoje connosco está a doutora Teresa Moscoso. Olá, doutora, bom dia. Temos aqui 5 questões que nos chegaram via e-mail. Começamos já por este telespectador. A pessoa diz que sofre, é a Isabel Barros Santos, diz que sofre muito quando mexe em água fria e também até quando vai à praia, toma banho, por exemplo, na Figueira da Foz. Diz que já foi a um dermatologista para perguntar justamente se é alérgica à água fria. Há alergias à água fria? Há alergias à água. A água fria tem muito a ver com a temperatura. Há casos já descritos e em Portugal temos tido várias situações de doentes que ao contactarem com água com temperaturas mais baixas podem desenvolver comichão nas zonas que estiveram em contacto e eventualmente posteriormente depois umas babas, uma urticária, chamada urticária ao frio. Temos várias situações, mas nós conseguimos controlar, são controláveis com terapêutica. A terapêutica não normalmente... basta evitar o contacto com a água fria? Bastará evitar o contacto com a água fria, sim, para não ter, ou mesmo em alturas, no inverno, em dias assim mais frios, pode haver o desencadear destas reações. Mas para que o doente não tenha nenhuma limitação na sua vida, nós conseguimos de alguma maneira melhorar os sintomas com terapêutica e otimizar. Muito bem, vamos ver qual é a terapêutica agora para este telespectador que diz que a caminhar ou a trabalhar, que sempre tem maior esforço, sente o corpo a picar, que até tem de tirar a camisola. Diz também que tem uma ligeira rinite alérgica. Não sei se uma coisa estará relacionada com a outra. Eventualmente poderão ser 2 situações em simultâneo, mas aqui temos o outro espectro da reação. Por vezes também com o calor intenso, em situações de stress, também pode haver o aparecimento de quadros também de comichão da pele, semelhantes de urticárias, e aqui ao calor, induzidas pelo exercício físico também. O ideal é ser avaliado, perceber se é só mesmo esse picar de pele ou se entretanto aparece alguma lesão, para depois ser orientado e tratado de acordo com a situação clínica. E agora uma telespectadora que tem uma filha com 2 anos e que tem tido várias reações cutâneas. Ela diz que viu uma foto que imagino que a doutora tenha visto. Diz que se poderá ser considerada uma reação alérgica ou apenas um eczema, isto porque a irmã tem 8 anos e tem asma. Embora a menina não tenha, ela pergunta se isto pode ser hereditário. Sim, a atopia tem um componente hereditário, depois terá também um componente ambiental. Nas crianças, a irmã tendo asma, esta criança pode perfeitamente estar a desenvolver um quadro de eczema, de uma pele mais seca, com alguma comichão, alguma descamação. É importante perceber a evolução, otimizar os tratamentos, e aqui falamos de cremes, emolientes diários, convém fazer depois eventualmente algum tratamento em fases de agudização, para perceber se isto será um quadro também de eczema, se será uma coisa mais pontual, alguma infecção. Muito bem, fica também esse conselho. Agora o telespectador não é muito explícito, diz apenas numa frase que sofre de um fungo na parte de trás da nuca e que isso gera muita comichão.
e dor até. O que é que pode fazer? Pronto. Na eventualidade de ainda não ter o diagnóstico, não é? Dizer que é um fungo, acha que é um fungo porque tem comichão, o ideal é ser realmente observado e orientado com a finalidade de ter uma terapêutica o mais direcionada possível. Há muitas patologias na pele que clinicamente se manifestam com comichão, por isso o ideal é ser visto, avaliado e orientado o melhor possível por um especialista. Para perceber o que é, claro. E agora, para finalizar, um telespectador tem rinite alérgica e também é doente cardíaco, tem inclusive uma válvula mecânica no coração. O médico diz que na última consulta o médico aconselhou a tomar a vacina para a pneumonia. Pergunta se deve ou não tomar e se esta é a altura ideal. Pronto. Tem indicação de fazer efetivamente a vacina da pneumonia, bem como também a vacina da gripe, essa numa altura um pouco mais reduzida, de setembro, agora eventualmente até janeiro, fevereiro, mas a da pneumonia pode ser feita em qualquer altura do ano. O ideal é fazer o mais breve possível. Doutora, obrigada e bom fim de semana. Obrigada, igualmente. Já sabe, o Boletim Polémico volta na próxima sexta-feira. Ficamos à espera dos seus e-mails com as perguntas. A propósito dos 50 anos da publicação das novas cartas portuguesas, a RTP, a Antena 1, associou-se à Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril. É uma homenagem à obra das autoras Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho. O Ministério da Educação anunciou que vai abrir candidaturas para 5.000 professores. O objetivo é resolver o problema das faltas neste ano letivo. O anúncio foi feito pelo Ministro da Educação depois da reunião com os sindicatos representantes dos docentes. A tutela garante também que no terceiro período as escolas vão poder completar os horários com atividades de apoio ou aulas de compensação. São 9h16, manhã de sexta-feira. Muitas complicações no trânsito ainda a esta hora, Sandra? Muito trânsito a esta hora ainda, Carla, exatamente. E neste momento ainda com alguns acidentes na Cril, no sentido Algés-Sacavém. Há acidente no Senhor Roubado, a ocupar a via central e a provocar filas a partir da zona comercial de Odivelas. Mais à frente há filas de Camarate e até Sacavém. Já no sentido Sacavém-Algés há paragens entre a Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto. O IC22 no sentido Crel-Senhor Roubado, também com acidente no bairro Codivel. Portanto, o trânsito ainda a fazer-se com alguma demora. A segunda circular, no sentido Benfica-Aeroporto, conta ainda com filas a partir da zona das Torres de Lisboa até às Calvanas e Aeroporto-Benfica do Prior Velho até à saída para o eixo Norte-Sul. O eixo Norte-Sul Camarate Campo Livre, com filas da Ameixoeira até Sete Rios, há 5 da área de serviço de Oeiras até Linda a Velha e de Monsanto para as Amoreiras. A Estrada Nacional 117, Amadora-Lisboa, com filas da zona comercial de Alfragide até ao nó da A5, o IC19 com intensidade de Alfragide para a segunda circular, a ponte 25 de Abril de Almada para Lisboa, filas no segundo viaduto do Feijó, os acessos ainda preenchidos, a radial de Benfica com filas de Benfica e ainda até Sete Rios, no Porto, na A4, ainda com trabalhos móveis no sentido Porto Amarante, na zona de Lessa do Pauliu, a provocar trânsito mais demorado. Depois a A28, Matosinhos-Porto, com paragens entre Ponte Lessa e a Avenida Sidónio Pais, a A3 Braga-Porto, do nó da A4 até à VCI, a VCI Rápida Freixo de Canidelo até à Boa Vista e, no sentido Freixo Rápida, com filas entre Bom Joia e as Antas. Linha verde do Serviço Nacional de Informação de Trânsito, Antena RTP, é 821-0101. Os refugiados ucranianos estarão a ser recebidos em Setúbal por russos pró-Putin. A notícia é avançada hoje pelo Expresso. Vários ucranianos dizem-se assustados pelo atendimento na linha municipal criada para apoiar os refugiados. Há um cidadão russo que lhes pergunta sobre a família que ficou na Ucrânia e pede fotocópias dos documentos pessoais. De acordo com o Expresso, esse voluntário russo tem ligações ao governo de Putin. A autarquia de Setúbal, liderada pela CDU, não se pronuncia sobre as opções políticas do funcionário, mas nega que tenham sido feitas perguntas sobre os familiares dos refugiados. O governo ucraniano diz que o ataque de ontem a Kiev foi um ato hediondo e de barbárie. Durante a visita de António Guterres foram ouvidas 2 explosões provocadas por mísseis russos.
Um deles foi abatido, o outro atingiu um prédio residencial e fez pelo menos 10 feridos. O alvo era uma antiga fábrica de material militar, mas o míssil acabou por atingir um edifício. As sirenes de ataque aéreo não estavam ligadas quando o ataque aconteceu. O presidente da Ucrânia considera que os bombardeamentos russos durante a visita do secretário-geral da ONU foram uma tentativa de humilhar as Nações Unidas, o que mostra a atitude de Moscovo em relação às instituições internacionais. Zelensky apela por isso a uma reação forte. Lembra que a guerra ainda não acabou. Одразу по завершенню наших перемовин в Києві у місто полетіли російські ракети. 5 ракет. І це багато що говорить про справжнє ставлення Росії до глобальних інституцій, про намагання російського керівництва принизити ООН і все, що організація уособлює. А отже, вимагає відповідної, потужної реакції. Російські ракетні удари по Україні, по Києву, Фастову, Одесі, Хмельницькому та іншим містам вкотре засвідчують, ще не можна розслаблятись, не можна думати, нібито війна вже закінчується, нам ще потрібно боротись, ще потрібно гнати окупантів. Numa entrevista exclusiva à RTP, António Guterres desvalorizou o facto dos ataques terem acontecido durante a visita que estava a fazer a Kiev. O secretário-geral da ONU diz que o importante é que a capital da Ucrânia seja poupada. O que é importante não é que o secretário-geral esteja ou não esteja na capital ucraniana, o que é importante é que houve um ataque à capital ucraniana. Isso chocou-me porque Kiev é uma cidade sagrada, quer para os ucranianos, quer para os russos. E acho que esta cidade, com uma beleza extraordinária, a importância histórica, o legado histórico-cultural que ela representa, esta cidade deve ser poupada. E isso, efetivamente, chocou-me. Joe Biden pediu ao Congresso norte-americano que disponibilize 31 mil milhões de euros para ajudar a Ucrânia. Diz que não está a atacar a Rússia, mas sim a auxiliar um país que foi invadido. The cost of this fight is not cheap, but caving to aggression is going to be more costly if we allow it to happen. We either back Ukrainian people as they defend their country, or we stand by as the Russians continue their atrocities and aggression in Ukraine. Every day the Ukrainians pay for the price, and the price they pay is with their lives for this fight. So we need to contribute arms, funding, ammunition, and the economic support to make their courage and sacrifice have purpose, so they can continue this fight and do what they're doing. Vista de imprensa desta sexta-feira, e começamos pelos semanários e pelo Expresso, ucranianos recebidos em Câmara da CDU por russos pró-Putin. Refugiados em Setúbal foram interrogados sobre o paradeiro de familiares no serviço da Câmara por russos com ligações ao Kremlin. A Câmara afirma que está a cumprir regras e diz que a confidencialidade dos documentos não está em causa. É um dos assuntos, o principal assunto aqui no Expresso. No novo semanário, o PCP foi-se escondida com o martelo de fora, completamente isolado na questão da Ucrânia e reduzido a apenas 6 deputados. O PCP recorre à CGTP para manter a força. No Diário de Notícias, a sério, a Faculdade de Direito de Lisboa abre processo a professor que quis investigar casos. Também entrevista a Luís Montenegro, candidato à liderança do PSD, diz que foi um erro concorrer contra Rui Rio. No I, o primeiro orçamento do Estado da maioria absoluta. Costa não se compromete com subida de salários em 2023 ao nível da inflação. O orçamento vai ser aprovado hoje na Assembleia. Testes rápidos à Covid-19 feitos nas farmácias vão deixar de ser gratuitos. No Jornal de Notícias, Governo paga à parte escolar 6 vezes mais do que às câmaras. Com critérios iguais, o Porto receberia 120 mil euros em vez de 20 mil por escola. Rússia ataca Kiev com Guterres na cidade. No I, entrevista à secretária-geral da CGTP, diz que o aumento de salários já é uma emergência nacional, para que quase 3/4 dos trabalhadores portugueses ganham menos de 1.000 euros. No Correio da Manhã, a gasolina baixa 5,5 cêntimos e o gasóleo cerca de 14. A redução do imposto, em vigor a partir de segunda-feira, vai permitir essa descida. O benefício do auto-voucher termina amanhã. Jornal Económico, 10 mil empresas ainda não receberam a segunda tranche do apoio pós-layoff
E há também entrevista a Vieira da Silva, ex-ministro do Trabalho, diz que não está no horizonte a falência da Segurança Social. Negócios fim de semana, juros negativos no crédito não duram até ao verão. A economia está entre a contração ligeira e uma suave expansão. Nos desportivos, começamos pelo jogo, vergonha sem nexo, treinadores, incluindo aqui o presidente da ANTF, sai em defesa de Paulo Sérgio. Processo ao uso utilizado do Dragão é uma afronta, é o que diz o técnico do Portimonense. Na bola, Ricardo Horta é sonho de Rui Costa. O presidente do Benfica já falou com António Salvador sobre o avançado. E no recorde, Schmidt faz revolução. Também o Benfica em destaque muitas entradas e saídas com a chegada do treinador alemão.